Olá, pessoal. Estamos aqui com esse convidado espetacular que eu tenho certeza que vocês não podem perder. Fala Pública, lá no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, curtam, enviem as suas mensagens, as suas dúvidas e as suas propostas. No dia de hoje, no nosso episódio, você não pode perder Dr. Delmo Pinho para todas as nossas dúvidas sobre transportes no estado do Rio de Janeiro, né, Pietro? Verdade, um problema que afeta diariamente aí nossa cidade, nosso estado, e nada mais do que um currículo tão grandioso como esse aqui para nos ajudar aqui, contribuir com as suas experiências, com as suas falas e tirar até algumas dúvidas, né? Sabe que a gente de vez em quando faz umas perguntas, né? Que a gente tem que entender como é que funciona, doutor. Doutor Delmo, quero lhe dizer que é um prazer ter o senhor mais uma vez aqui agradecendo a sua presença. Eu sei que a sua agenda é disputadíssima. O senhor detém, como eu disse anteriormente ao Pietro, um currículo que é impossível de descrevê-lo com tantas qualificações. É um lorde, uma pessoa que entende o que falar de transporte no Rio de Janeiro, quiçá no Brasil. Doutor Delmo Pinho entende. Eu quero agradecer também a sua proposta e falar sobre essa pauta, que é uma pauta tão sensível no estado do Rio de Janeiro. Durante a sua gestão como secretário de Transporte, nós enfrentamos uma pandemia que foi terrível para todos os segmentos, principalmente para o transporte público. Nós enfrentamos dificuldades, né, no ajuste de condutas com as concessionárias, com os passageiros. Nós enfrentamos audiências públicas e até a gente poder entender como fluir o transporte no estado do Rio de Janeiro. Eu queria que o senhor falasse, doutor Delmo, um pouquinho, na atualidade. Hoje, no Rio de Janeiro, nós temos uma dificuldade muito grande e é uma sensibilidade que a gente discute muito nas ruas, a questão do trânsito. Nós temos um trânsito infernal no Rio de Janeiro. Eu e o Pietro falávamos aqui ainda agora da dificuldade da Avenida Brasil, da linha amarela, e agora com essa nova proposta da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro em proporcionar BRT, viaturas, táxis à Avenida Brasil, ela, na verdade, reduziu de 4 para 2 pistas, né? E hoje de manhã, dia 1º de abril, por incrível que pareça, nós tivemos um acidente, né? E que só tínhamos uma pista na Avenida Brasil. Então, assim, no seu entendimento, o que que nós podemos fazer hoje para melhoria do transporte no trânsito do estado do Rio de Janeiro? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder discutir esses assuntos, né, que afligem tanto o dia a dia da população, de todos. Desde o empresário ao trabalhador, ao estudante, quem vai no hospital, todo mundo depende da mobilidade, né? Uhum. E a mobilidade de trânsito é uma coisa casada com a outra. Bem, o Rio de Janeiro, a primeira questão é o seguinte: nos falta integração de ações, tá? O sistema de transportes, ele é mais ou menos que nem um mosquito. O cidadão não quer saber se o mosquito, quem tem que combater é a prefeitura, o estado ou a União. Ele quer saber o seguinte: eu não posso ser prejudicado pelo mosquito, né? Quando você entra no sistema de transporte, é exatamente assim em qualquer lugar que as coisas sejam bem organizadas no mundo, né? Então, a palavra de ordem seria, no caso, a integração. A integração física, quer dizer, você procurar aproximar ao máximo as linhas de desejo do passageiro. Nós estamos trabalhando em função do usuário, passageiro, né? Quando você faz o transbordo de um modo de transporte para o outro, ou de um ônibus para o outro, né? A mesma coisa, você tem que ter uma proximidade e uma qualidade de transferência muito grande. E a outra coisa é a questão tarifária, né? O Brasil é um país muito rico, mas a população vive com grande dificuldade. Então, qualquer pequena diferença de centavos, no final das contas, no dia a dia da vida do passageiro, faz uma diferença muito grande e muitas vezes é o fator decisivo dele utilizar um trajeto ou outro. O senhor fala em interligação de ações, né, de modais. Hoje no Rio de Janeiro nós temos BRT, VLT, barcas, trem, metrô. O que que nós poderíamos minimizar de impacto hoje para esse trânsito ou esse transporte público facilitar a vida do trabalhador? O que que o senhor acha? Bom, a primeira coisa é o seguinte: ou nós vamos dar prioridade para o transporte organizado e de preferência de alta capacidade, No caso,
No caso, metrô e trem. Alta capacidade é Certo. metrô e trem. Uhum. E, eventualmente, as barcas. Mas as Certo. barcas hoje já estão muito assim, Reduzidos. prejudicadas. Sim. Né? Então, a espinha dorsal do sistema, e não é do sistema da cidade do Rio de Janeiro, é do sistema metropolitano de transporte. O Rio de Janeiro, a região metropolitana, tem 13 milhões de habitantes aproximadamente. 6 milhões moram na cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos dizer assim, que é quase que meio a meio. Uhum. Né? E aonde estão os empregos? Aonde estão a maioria dos serviços? Estão na Na capital. capital. Por quê? Os próprios organismos federais, estaduais, Sim. têm suas coisas centralizadas aqui. Vamos ver a rede de hospitais federais do Rio de Janeiro. Onde é que ela está localizada? Aqui no centro. É no Rio. Sim. Não é na Baixada Fluminense, não é em Niterói, via de regra. Uhum. Aonde estão as principais universidades públicas? Também na cidade do Rio de Janeiro. Então é natural que a cidade do Rio de Janeiro ela receba um número muito grande de pessoas que vêm com destinos variados. O cara vem para estudar, o cara vem para trabalhar, o cara vem para se tratar, a pessoa vem para se tratar no hospital, no médico, alguma coisa assim, né? E então esses serviços estão centralizados. Isso é a prova mais inequívoca que é o seguinte, que o sistema tem que ser um só. Bom, no mundo que funciona é assim. Bom, isso permite, inclusive, que você faça a economia de escala. Né? O pessoal fala tanto em economia de escala, você faz assim. Mas você tem que integrar. Por exemplo, por que nós temos 2 bilhetes únicos no Rio de Janeiro? Se é único, era para ter um, mas são 2. É Tem um verdade. bilhete único do Estado, tem um bilhete único Do município. do município. Não deve ser assim. Tudo bem, foram iniciativas importantes que cada um fez num Mas já determinado daria pra momento. mudar, né? Não é? Mas, pessoal, quantos anos nós temos essas coisas? Já era para ter mudado. O sistema era para ser. O sistema de bilhetagem eletrônico era para ser um também. E abrindo só um parênteses, doutor Delmo, é uma reclamação que a gente ouve muito nas ruas, né, Pietro? Que, por exemplo, a pessoa vem da Baixada, é deficiente, ela tem um. Vem de Niterói, ela tem um outro bilhete, né? E aí, cada bilhete, cada lugar, ela tem um bilhete diferenciado de gratuidade, né? Exatamente. Então, quer dizer, a primeira iniciativa, quer dizer, tem um conjunto de iniciativas que tem que correr em paralelo, mas uma das primeiras tem que ser a questão da bilhetagem eletrônica. A bilhetagem eletrônica tem que ser metropolitana e você tem que ter um cartão, tem que ter um caixa de subsídio comum, onde o Estado e todas essas prefeituras coloquem recursos, porque para o passageiro é absolutamente indiferente se ele está no metrô que é do Estado e quer passar para o VLT que é da Prefeitura do Rio. Ele não quer saber disso, ele quer usar o sistema. Isso. É como se eu colocasse um tradutor para uma pessoa estrangeira, cada uma falando em uma língua diferente. É mais ou menos isso. E a pessoa começa a ficar Então, confusa quer e dizer, atrapalha, de fato. Exatamente. Então, não tem que inventar grandes coisas, Sim. porque as coisas estão feitas no mundo de maneira mais evoluída e cada dia mais rápido. Então, a integração tarifária e física, ela é fundamental, porque Facilitaria o deslocamento do trabalhador. facilita e, no final das contas, barateia. Entendi. Doutor Delmo, eu sou de Nova Iguaçu e quando eu me lembro que eu estudava no centro do Rio, no Presidente Vargas, eu ia trabalhar e estudar, de fato, assim, muitas das vezes de ônibus. E o trânsito na Avenida Brasil sempre aquele caos danado. E aí, quando surgiu a integração justamente do ônibus com o metrô, foi algo que a gente, assim, até no primeiro momento, a gente falou, cara, isso não vai dar certo, tal, e foi funcional pra caramba. E aí eu queria fazer uma analogia que, assim, ó, hoje a Avenida Brasil é um canal, é uma via, que liga principalmente todo mundo da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e Sul Fluminense ao centro do Rio. Isso. E assim, eu sou morador de Nova Iguaçu, nascido e criado lá, transito pela Dutra e sei como é sofrido todo dia aquele trevo das Margaridas ali, que você vê que todo mundo começa a se afunilar ali e aí acaba chegando ao Brasil, que antes eram 3 pistas, mais uma exclusiva, agora são 2 mais uma. E assim, no primeiro momento ia existir uma proposta, realmente de uma integração, que eu acredito que daria até um pouco mais certo, que seria os ônibus irem até ali, dali integrar para o Rio, mas que a gente não viu acontecer. Minha pergunta e minha dúvida é o seguinte, quando surgiu essa integração de Nova Iguaçu, Pavuna, metrô, Rio afora, a gente teve alguns problemas
principalmente de vandalismos. E aí, esses vandalismos atrapalhavam porque atrasavam, danificavam, tiravam a nossa paz, o nosso conforto. Eu vejo que hoje os BRTs são muito afetados pelo vandalismo, seja nas estações e seja no próprio carro. A violência é um impeditivo tão grande assim para a questão do transporte no Rio de Janeiro? O senhor que já esteve na pasta, porque assim, a gente, de certa forma, pô, vamos botar policial, a gente resolve, vamos botar guarda municipal, ou realmente assim, é algo que, de fato, eu vejo toda semana, as mesmas reclamações nas emissoras transmitindo que o problema foi por conta disso, tacaram fogo e tal, mas é tão difícil de controlar assim, de fato, essa falta de segurança e vandalismo no meio do transporte público? Olha, esse tema é um tema bem complexo. Agora o seguinte, eu como cidadão, eu não tenho a menor dúvida que o maior problema disparado do Rio de Janeiro se chama segurança pública. O resto é secundário. É importante, mas é secundário. A segurança pública está fazendo o Rio de Janeiro empobrecer. Por quê? O que gera felicidade e desenvolvimento é trabalho. Emprego. E para ter trabalho tem que ter negócio. Então, a partir do momento que a segurança pública tem sido um fato que ao longo de mais de 20 ou 30 anos, pelo menos, tem sido um fator de evidência no Rio de Janeiro, e isso numa situação mais complexa do que em outros estados da federação, nós estamos vendo os empregos começarem a rarear no Rio. Afastamento de empresas, né? As empresas se afastando, né? Como é que você vai manter um nível de empregabilidade? Investimentos, né? E como é que você vai trazer novos investimentos? Perfeito. O sistema de transporte é uma coisa muito cara. Como o sistema de saúde pública, como o sistema de educação pública. Diria que são os 3 itens mais caros na vida de uma cidade, de um país ou de uma região, né? E essas coisas precisam realmente de investimento público para valer. Não é que não pode ter o investimento privado. Pode e é desejável. Mas a base não pode ser essa. Vou te dar um número. Eu estimaria, assim, de uma maneira assim, muito rápida, nós já colocamos alguma coisa entre 20 e 30 bilhões de dólares no sistema de metrô do Rio de Janeiro. Ao longo, desde a concessão? Não, desde a concessão, não, desde a construção. Desculpa. A construção do metrô do Rio, se não me falha a memória, foi em 1969, 70 ou 71. Que começaram a fazer os projetos, né? Então, é uma quantia de recursos inimaginável que um concessionário privado vai colocar. Ele bota complementarmente, né? Como você faz a linha de metrô e o concessionário coloca os trens. Sim. Tudo bem, é uma ajuda importante, mas não pode prescindir do recurso público. Só que eu diria que, dada a situação econômica do país, em especial do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vive uma situação econômica complexa, Sim, né? E outra coisa, que foi um pouco agravada ou bastante agravada por mudanças que aconteceram econômicas, políticas e no dia a dia da vida das pessoas de 2016, 2017 para cá. Questões políticas a gente não precisa nem descrever, né? O país parou. Questões econômicas, decorrência dessa questão política, né? E a Covid, que a Covid foi um negócio assim inimaginável. Derrubou muito, né? Então, verdade. Nós aqui no Rio de Janeiro fomos tremendamente afetados pela Covid. Sim. Só para vocês terem uma ideia, nós não temos o número de passageiros no sistema de transporte público do Rio de Janeiro hoje, nem de perto do que tínhamos em 2019. Antes da Covid. Então, quer dizer, na hora que o país estava começando a ensaiar um crescimento, né? Então, nós temos um número de passageiros hoje que é menor. É menor por várias razões. É menor porque a Covid mudou o hábito de vida das pessoas. Muitas vezes. Home office hoje. Hoje mesmo eu já fiz uma reunião por home office. Aí. Se não fosse isso, eu teria que me deslocar para o local da reunião. Local. Então, isso mudou. É uma coisa tremenda? Não, não é, mas é significativo. Sim. Né? Bom, segundo, porque a maior parte dos empregos são presenciais. A maior parte das pessoas que trabalham, o trabalho delas tem que ser desenvolvido presencialmente. Então, para essa camada grande da população, isso não mudou, né? Bom, e ao mesmo tempo, nós estávamos falando da Avenida Brasil.
A Avenida Brasil, quando se decidiu pela construção da linha vermelha, que eu diria que foi a salvação da lavoura, né? No caso daquele setor, a Avenida Brasil tinha mais automóveis, mais veículos do que tem hoje. A Avenida Brasil tinha cerca de 250 mil veículos por dia e hoje tem 200. É uma diferença grande. Muito. Bom, e fizeram a linha vermelha, foi uma maravilha, só que com 30 anos de atraso. Porque a linha vermelha foi planejada no plano Doxíades, do governo Lacerda, do estado da Guanabara. Nossa. Eram chamadas linhas policromáticas. Linha vermelha, linha verde, linha amarela, tudo isso... Há 30 anos atrás. Não, há 50 e tantos, quase 60. Só. 1964. Eu não tinha esse Há conhecimento. 60 anos atrás foi bolado o sistema de linhas policromáticas. Caramba. Agora o senhor imagina, doutor Delma, há 60 anos atrás não tínhamos a quantidade de pessoas e carros que nós temos hoje, Nem pensar. a variedade de veículos que hoje não passam praticamente um do lado do outro por conta do design, da grandeza, e nós não tínhamos a violência, que é o fator agora principal que o senhor está colocando, né? A questão da violência nas linhas policromáticas que são amarela e vermelhas hoje, né? Então, vocês veem o seguinte, nós somos muito lentos em produzir, implementar, melhor dizer, as soluções, né? Essa Por quê? essa própria Olha obra, só. quanto tempo não está sendo Vamos dizer desenrolada? 1964, 65. Quando é que a linha vermelha foi feita? A linha vermelha foi foi inaugurada 90. em 1992. É isso que eu ia falar. A primeira 90, etapa 90. dela. Com 92. De São É. Cristóvão Até ao Galeão. isso. Depois Até que a foi Ilha pra do Governador. Baixada. E aí, em seguida, né, felizmente, na época, o governador lá conseguiu convencer o governo federal, que isso foi financiado pelo BNDES, Isso. né, um grande parceiro que o Rio de Janeiro tem, né, Até ao longo hoje, desses né? anos, até hoje, né? Então, se eu não me engano, a extensão da linha vermelha para chegar Pra na Baixada. Dutra foi em 1994 a inauguração. Foi uma obra muito rápida. Uhum, Né? uhum. Bom, então, poxa, foram 30 anos para fazer aquela obra. E passados mais 30 anos, que estamos em 2024, não foi feita nenhuma melhoria na linha vermelha até hoje, de verdade. Qual é o aumento de capacidade que deram em 30 anos? Nenhum. Como você falou, a frota de veículos, Era outra. porra, ela mais do que dobrou. Sim, E a população também aumentou. claro. E a insegurança É. daquele Aí, local. aí nós temos para acrescer a questão da segurança, que é gravíssima. Doutor. Então, só para completar, Aham. talvez a própria população, às vezes, não esteja enxergando as coisas. Vai num aeroporto nos Estados Unidos ou na Europa ou no Japão e vê como é que é a segurança dentro de um aeroporto, dentro de uma Nossa. rodoviária. Porque lá eles têm um problema de atentados, que é gravíssimo. Só que o nosso atentado é de outra natureza. É o terceiro comando, é o É um- PCC. A gente É tem um complicado. atentado diário aqui, na É, verdade. é. Então, olha só, esses locais deveriam ser hiperpoliciados pelo poder público. Não é com guarda particular. Não. É poder público. Você vê, não causa constrangimento nenhum para o japonês nem para o francês. A guarda federal deles, o exército, dependendo do qual país que é, andar de fuzil dentro do aeroporto. Sim. Ele não está ali para disparar o fuzil. Ele está ali para proteger o usuário. Para quem tiver mal intencionado saber o seguinte, aqui tem resposta. Né? Então, às vezes, a gente tem aquela visão, me sinto constrangido com o cara andando de fuzil. Pô, mas o bandido anda. E a luz do dia. Eu prefiro estar perto do fuzil da polícia. Com De maneira certeza. geral, é isso. Claro que tem problemas, tem distorções, mas quem protege a gente no final é a polícia. Claro. Eu nunca vi ninguém deixar... eu nunca vi você ser assaltado e ligar para o bandido. Você liga para a polícia. Verdade. Então, alguma coisa ela tem que ter de boa. A gente estava falando aqui em outro momento que realmente a gente está muito assim, é uma coisa que me indigna muito a gente fazer a exceção virar regra e você acostumar com a exceção. É o caso do morre uma pessoa ali, você passa por cima da pessoa, a pessoa está morta, cara, é uma vida. Você vê determinadas situações, assaltos, os assaltos são diários, são constantes. Uhum. Eu estava vendo uma matéria esses dias referente a roubos de carga. A gente chegou a ter 16 roubos de cargas diário aqui no Rio e aí foi baixando, esse número ainda é alto, mas assim, é muito comum
você sabe que a cada 100 ônibus, 100 caminhões que vão sair de lá, 2, 3 vão ser assaltados. Olha que absurdo. E a gente, justamente nas vias principais, que são essas vias que deveriam estar com policiamento, deveriam estar mais seguras, para justamente fazer o ir e vir. E assim, quando o senhor fala nessa questão de segurança, principalmente nos locais de transporte, eu começo a fazer uma analogia e aí eu fico vendo, cara, às vezes eu venho de Nova Iguaçu, eu pego a Dutra, tem a rodoviária federal, tem um posto da rodoviária federal, você pega uma Avenida Brasil, o policiamento é muito pouco, você pega, e realmente você começa a perceber e entender, mas a gente também tem uma particularidade que todas as nossas principais vias são cercadas de comunidades, e comunidades de alta periculosidade. Sim. São comunidades, assim, que só quem entra lá é ministro, sabe? Sem segurança, porque se a gente passa perto, a gente toma um tiro, é assaltado. Mas, desculpa até a brincadeira, mas que de fato... Isso ele deveria explicar pra gente. Pois é. Doutor Del, pegando esse gancho aí que o Pietro falou, nós tivemos um incidente há pouco tempo na rodoviária Novo Rio, que foi o sequestro de um ônibus com vítimas e... Eu chamaria de crime. Sequestro... Não vamos amenizar, não foi um incidente, foi um não, crime. Eu disse baleou, vamos dizer o crime de sequestro. Vamos lá. Com vítimas, tentativa de homicídio. Tem um rapaz ainda que ainda se encontra hospitalizado. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: existe algum protocolo de segurança no estado do Rio de Janeiro para algum tipo de sequestro? No transporte público, na rodoviária Novo Rio, por exemplo, no metrô? Porque qualquer hora pode um maluco sequestrar o metrô. Pode sequestrar alguém dentro da barca, não sei. A gente tem um maluco para tudo. Bem, eu não sou dessa área, mas algumas oportunidades que eu presenciei, haviam protocolos. Porque também quando muda a administração, eu não sei se as coisas... A gente não sabe o que continua e o que não continua. Agora, o fato é o seguinte: o sistema de transporte público tem que ser bem policiado. E tem que ser policiado ali. Para o cidadão estar olhando e estar se sentindo seguro. Se ele vai se sentir seguro, o marginal não vai querer ir para lá. Porque o marginal ele quer assaltar onde não tem uma ostensividade. Né? Então, eu fico muito assim, tranquilo e satisfeito quando eu consigo, em algum lugar de transporte público, que seja bem policiado de fato para as pessoas verem. Tem que ter a vigilância eletrônica, tem que ter tudo isso, mas tem que ter a presença do homem. Né? E de fato, isso é pouco aqui no Rio. Né? Então, eu acho que... Outro dia nós estávamos conversando com o pessoal da área de logística, de cargas, né? Que são os caminhões e tal, e o que a gente percebe é que precisa ter o policiamento dinâmico. Policiamento dinâmico não é ficar parado que nem um robô dentro de um carro ou num canto, ou numa cabine de polícia, entendeu? Quer dizer que você está vigiando o carro, não está vigiando o resto, você não está vigiando o bairro, você está na praça, você está ali na cabine. Então, eu percebo isso. O batalhão de polícia ferroviário é uma coisa que deveria ser altamente prestigiado, porque o número de policiais ferroviários destacados para isso é muito pequeno. E nós temos 270 quilômetros de linhas de trens urbanos no Rio de Janeiro. E essas linhas, aos poucos, vão se perdendo. Por quê? Porque como não existe uma segurança física efetiva, essas linhas acabam tendo as faixas invadidas, aí o cara constrói uma casa, constrói um negócio, onde não é para fazer. Né? E você também... o cidadão precisa estar dentro do trem e ver que a polícia está entrando no trem. Isso não é para o Rio de Janeiro. No mundo é assim. Claro que existem dificuldades. Ninguém vai te dizer que o metrô de Nova York é uma tranquilidade. Não é? Sim. Só que ali é a maior cidade do mundo. A mais visada. Tóquio. É problemático. Agora, o problema deles é diferente do nosso problema. Então, nós deveríamos, de fato, na minha opinião, ter uma segurança específica. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do antigo prefeito de Nova York que implantou segurança zero. E o que ele falou é o seguinte: olha, não dá para atacar uma cidade gigantesca de uma tacada só.
porque não existe efetivo em nenhum lugar do mundo para isso. Você tem que ir consertando por pedaços. E depois você vai somando esses Integrando pedaços. todos eles. Onde é que você vai atacar? Você vai atacar primeiro aonde? O que ninguém pode prescindir no final do mês? Dia primeiro, salário. Para ter salário precisa ter emprego. Para ter emprego precisa ter trabalho. Então, aonde são os pontos de maior geração de empregos e de postos de trabalho numa cidade? É ali que ele falou e eu concordei na mesma hora. É ali que você tem que atacar primeiro. Agora, para essas pessoas poderem chegar no trabalho, elas precisam do transporte. Então, o transporte tem que ser bem patrulhado. Né? Não dá para você patrulhar a maioria das ruas de uma cidade. Nem tem como. Não tem como. Uhum. Mas as principais têm como. Só que aí a gente precisa trabalhar muito em conjunto com a polícia, porque o próprio sistema de transporte pode ajudar no combate à criminalidade. Por exemplo, todos os sistemas de transporte no Rio de Janeiro poderiam e deveriam ter aquelas câmeras de reconhecimento facial. Por quê? O cara que aparecer ali, imediatamente a polícia já sabe onde é que tem que agir. Se tem mandado, se não tem, se está Mas isso sendo não procurado. interessa. Isso não já sabe interessa. que O cara está sendo procurado pela polícia, pode Já entender, sabe. Isso aí. né? Já sabe. O camarada é um custo mais, vamos dizer assim, que isso tem muito no transporte e tem que ser muito combatido. Esses caras que ficam pegando e bulinando as senhoras, nas mulheres. Uhum. Esses caras são criminosos, pô. São. O cara tem Com que ser certeza. tratado duramente. Com Sim. certeza. Né? Concordo. Então, esses caras têm que estar na mesma lista. Pô. Tem que ser E que são identificado. os mais silenciosos, né? São silenciosos. E aí você causa um pavor na pessoa pro resto da vida. Pô. Sim. Então, o transporte pode e deve ajudar a segurança pública. Agora tem que ter, novamente, tem que ter um Ações. plano integrado que pega Políticas cada públicas. cada parte do setor onde pode somar para contribuir positivamente. Agora, o sistema de transporte público tem que ser altamente policiado. Ele tem que ser integrado para ser inteligente, física e tarifariamente. Não tem sentido o cara assaltar num lugar, na Presidente Vargas, de um lado da avenida, e ter uma dificuldade enorme para poder chegar no outro lado para pegar um outro sistema de transporte. Uhum. As coisas têm que ser integradas. E tem coisas muito básicas. O principal modo de transporte das pessoas é o a pé. Uhum. Sim. Ônibus, Por trem, que as calçadas metrô. não são maravilhosas? Se é um Exatamente. lugar onde a gente mais anda, você mais transita. Tem Sem que ser acessibilidade, sem. acessibilidade, regularidade do pavimento, Isso. Mas não- sombreamento. é. Você está vendo que uma coisa é Sinalização, interligada com a outra, sinalização. Uma coisa do meio ambiente, o sombreamento. Pô. É. E, doutor Delmo, pegando um gancho aí que o senhor acabou de falar sobre a questão do transporte público ser vigiado, essas coisas, nós tivemos uma reportagem semana passada da Supervia, que ela está tentando fazer a entrega, né? A controladora da Supervia está tentando fazer a entrega do serviço de volta para o Estado, que ela alega que, além da perda enorme de passageiros, a insegurança na via dos trens está sendo está causando uma dificuldade muito grande. Essa encampação pelo Estado vai resolver o problema? Ó, bolinha de cristal. Eu, Flávia, já Não é antecipo. bola de cristal, não. Não, eu mas já digo- É uma eu já digo- resposta, vamos dizer assim. É difícil. A resposta é simples. Não vai dar certo. Por quê? Quem vai operar isso? É óbvio que não vai dar certo. Se um privado que tem toda a facilidade para Isso que eu ia contratar, falar. para fazer despesa. Para Olha, investir. Agora, o problema é o seguinte: nós temos que pensar no Rio de Janeiro no seguinte. Nós temos 2 concessionários de classe mundial que estão enfrentando dificuldades no Rio de Janeiro que não enfrentaram em nenhum lugar do mundo. Esse operador do trem, A Supervia. com erros ou não, Uhum. esse operador é um operador de sucesso no Japão. Olha, 5 milhões de passageiros por dia. é a no mesma trem e no empresa. metrô. É a mesma empresa. A empresa, que aquilo ali é um consórcio, mas o Aham. operador do cérebro do negócio é a Japan Rail West, Aham. que opera o trem, se não me engano, de Osaka, no Japão. Osaka é só um dos lugares mais ricos do mundo. Então eles têm 5 milhões de passageiros por dia. Eles operam o trem de alta velocidade japonês, Olha na linha só. para Tóquio, se não me falha a memória. Só para vocês terem uma ideia, o atraso médio
Eu, há uns anos atrás, quando estava se cogitando de colocar o trem de alta velocidade, Trem-bala. Rio-São Paulo, trem-bala, Trem-bala. os japoneses vieram para fazer uma série de apresentações aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de assistir uma delas. O atraso médio de Shinkansen, que é o trem-bala japonês, é de 2 segundos. Nossa! 2 segundos. Esse cara não sabe operar. Bom, o contrato tem problemas. O contrato, ele é problemático. Eu diria que ele é ruim. É um contrato antigo, não é? O Estado fez um esforço grande e comprou uma frota de trens também para colocar Da lá, China, muito né? boa. São trens chineses de Aham. última geração, bastante parecidos com os trens que o concessionário privado do metrô comprou para a linha da Barra. Agora, a questão é que estamos num local adverso para um sistema de transporte normal. Porque você controlar 270 km de linha, você tem que ter uma força Absurdo. militar, pô. Isso não é o papel de um concessionário. O concessionário errou, com certeza ele errou. Mas eu não diria que ele subestimou. Só que o seguinte, da mesma maneira que aquela revista aparecia o Brasil decolando com o Cristo Redentor, depois apareceu um foguete caindo de cabeça para baixo direto, né? Então, o Brasil é um país difícil de trabalhar, só que é o seguinte, nós temos 2 concessionários muito grandes, esse japonês e o concessionário CCR, que opera as barcas, que sempre tiveram problemas. E nós não conseguimos ter solução para isso. Não conseguimos ter um entendimento. O que eu posso te dizer é o seguinte, o investimento que tem que se colocar para o sistema de trens do Rio de Janeiro sempre foi altamente Volumoso? Ele foi altamente insuficiente. Ah, tá. Tá? A solução da Avenida Brasil está no trem de subúrbio. A solução da Baixada Fluminense está no trem de subúrbio. E a solução da mobilidade do Rio de Janeiro está no trem de subúrbio, no metrô e nas linhas que vão alimentar esses 2 sistemas. As alimentadoras, né? Eu não estou falando do sistema de barcos, porque o sistema de barcos está muito deprimido hoje em dia. Uhum. E aí ele tem um problema, porque ninguém mora do lado de uma estação das barcas, são poucas pessoas, aí você tem que pegar um transporte para chegar na estação das barcas, depois pega as barcas, aí você chega nas barcas, aqui na Praça 15. Como é que você faz para ir para Copacabana? Você tem que ir andando até a 1º de março ou a Rio Branco, Você né? tem que andar, não. Até Rio Branco. Para ir para Copacabana, você tem que andar até a Graça Aranha, ou a Avenida Rio Branco. Porra, são 600 metros. Isso não é integração. Ah, tem uma linha de VLT que chega ali. Chega ali para quê? Porque chegou ali, aí você pega o VLT, aí você salta na 7 de setembro para pegar outro VLT ou para ir a pé até a estação do metrô para pegar outro. Isso não é transporte. Isso não é transporte integrado. Então, a fórmula que eu diria mais importante era que as prefeituras e o Estado sentassem para trabalhar em conjunto, A integração. mãos dadas. É a única saída, não tem outra. Porque senão nós vamos ter deseconomias. Deixa eu fazer uma pergunta ao senhor. Essa questão dos trens sendo adquiridos, novos trens, a gente entende que as frotas têm que ser trocadas. São Paulo, já fui muito em São Paulo. Buenos Aires, minha irmã já morou lá, visitei lá também. E você vê que eles têm uma estrutura até antiga, sendo que muito grande. E que funciona hoje lá na Argentina, por exemplo, você roda para um lado e para o outro de trem, para cima e para baixo. Os trens não são última geração, não, mas funciona. Você vai em São Paulo, você vê que os metrôs lá, a linha é muito maior do que no Rio. Você acha que talvez não seria a troca por novas frotas, e sim o aumento dessas linhas? Funcionaria, talvez? Já houve algum estudo, pelo menos na época do senhor que o senhor esteve lá, para justamente minimizar? Porque eu vejo que é muito limitado. Dá um problema, às vezes, numa linha, trava o sistema todo de trem e metrô, a integração toda trava. Então, assim, sempre tem... a gente é muito limitado a uma linha ou 2 linhas, faz aquela integraçãozinha lá que vai para Belfor Roxo, a outra que vai... Então, assim, Deodoro, depois fizeram uma integração boa lá. Enfim, o senhor acha que esse aumento funcionaria? Seria Bem, olha bem-vindo? só, quando essa frota de trens foi comprada para o subúrbio, isso foi mais ou menos por volta do ano 2010, a idade média da frota
era alguma coisa que se aproximava de 50 anos. Caramba. Então eu vou te perguntar, nós estamos em 2024. 24. O que você acha de você comprar um Opala 1970 74. para ficar andando? Verdade. Carro, um carro bacana, Pampa. É. Hã? Pra ficar no museu, talvez. Só que é o seguinte, ele para hoje em dia é só para colecionador. Uhum. Não dá mais. Então a frota chega no nível de desgaste que você tem que trocar. A grande questão é o seguinte, colocamos uma Ferrari em cima de uma estrada que não estava boa. Então, as linhas não estavam boas. E o concessionário, nesse ponto, tinha que ter trabalhado mais. O que acontece é que nós subestimamos o valor dos investimentos. Porque o Estado de São Paulo tem investido bilhões por ano há mais de 20 anos no trem de subúrbio. E as frotas, e as estações, e as linhas são maravilhosas. E mesmo assim eles têm problema. Agora, imagina a gente aqui Sim. que está com uma frota Agora, defasada. nós temos um tesouro. Trem de subúrbio é um tesouro. Você imagina quanto vale só se tivéssemos que desapropriar 270 km de linhas. Só o terreno para fazer as linhas. Nós já temos isso. Coisa que no metrô é bem diferente. Sim. O metrô a gente tem que construir tudo. Você tem que viabilizar o terreno onde o metrô vai passar. Haja vista a linha 4. Exatamente. Então, eu diria o seguinte, que tendo em vista a urgência do problema, uma relativa escassez de recursos, que de fato nós não temos muito dinheiro aqui para fazer esses investimentos. O que nós temos que fazer é tentar recuperar o que nós temos e botar para funcionar da melhor maneira possível. E sempre que for viável, tentar fazer isso procurando a integração física e tarifária. Porque é perfeitamente possível o cara vir da Baixada, de Nova Iguaçu, para o centro da cidade, em 45 minutos de trem. Tranquilamente. Em 40 minutos de Campo Grande ou de Santa Cruz. Tranquilamente. E, o trem é um negócio que você bota na linha, não tem engarrafamento. Sim. Você tem 3 tipos de linhas, de 3 tipos de serviços, que pode ser para o trem, ou pode ser para o BRT, ou pode ser para o metrô, o que for. Você tem as linhas expressas, você tem os semi-expressos e tem os paradores. Então você poderia, eventualmente, determinados horários, tá? Você programar e você ter viagens em tiro passando em 2 ou 3 estações de Nova Iguaçu até chegar na Central do Brasil. Em outros horários você tinha passando em 10, em outros horários passando em todos. Só que para isso, para você ter essa programação, você tem que ter a malha, as vias, chamada via permanente, tem que estar em condições, tem que estar com sinalização de primeira linha. Muito dessa sinalização que foi recuperada, que não era um sistema de última geração, nem de perto, mas num determinado momento, por volta de 2012, 14, 15, essa sinalização que existia tinha sido melhorada, ela em boa parte foi perdida. Doutor Delmo, Como é que você faz? eu tenho uma pergunta para o senhor. Voltamos para a segurança pública. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para o senhor, o seguinte: ainda dá tempo de que façamos um estudo desse impacto financeiro dessas políticas públicas de transporte? Ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa? Ou isso somente a um longo prazo, com investimento do BNDES? O que eu diria é o seguinte, olha só, em que pese o esforço que o governo do Estado está fazendo, né, quem vai operar os trens? A central logística, que os funcionários têm da ordem de 50 anos de idade para frente, que tem um número mínimo de funcionários, né? Então, me parece que é uma coisa complexa, é um ato de, vamos dizer assim, de... eu não vou dizer suicídio. eu não dizer que é de grande coragem, né? Porque não estamos ali na coragem para chegar lá na frente e não chegar em resultado nenhum. Mas é um risco bastante grande. Afinal de contas, a crise da Supervia vem há vários anos. Então, tinha que ter sido feito a mesma coisa nas barcas. Tinha que ter sido feito um estudo, uma modelagem, para ver de que forma que esses sistemas poderiam ser reconcessionados, porque é certo que não é papel do poder público no século XXI, no Brasil,
operar a linha de trem. Encampar esse serviço. Olha o que está sendo feito em São Paulo, o que está sendo feito em Minas Gerais. Os serviços estão sendo gradativamente privatizados. Exatamente. Porque uma coisa é o governo ser dono, a outra coisa é o governo e o concessionário colocarem recursos. E a outra coisa é operar. Então, eu vou dizer uma coisa, é um problema grande. Quem vai operar a barca? Exatamente. As barcas, o contrato das barcas já acabou tem mais de 2 anos. Exatamente. E doutor Então, desculpe, não dá para... a melhor coisa era o governo operar. Essa resposta não é boa. Funciona. Acho que podem haver dificuldades imensas aí pelo meio do caminho. Mas também como pode haver um contraponto aí, uma conversa para que seja, de certa forma, revisto o contrato, alguma coisa do tipo, e a gente tente melhorar de certa forma. Existem barreiras legais para rever um contrato, né? Que são coisas da época da licitação. O contrato é um ato jurídico perfeito, você não pode ficar mudando ele assim. Agora, se todo mundo entender que é uma situação excepcional, situações excepcionais exigem atitudes excepcionais. Agora, não adianta um lado querer tomar. Eu me lembro bem, como é que é isso? O governo do estado fica numa situação, às vezes, de querer mudar as coisas, os órgãos de controle não concordarem. Saia justa. E aí, quer dizer, se todo mundo não conseguisse dar as mãos e procurar um entendimento, a solução já está dada para tudo. Eu ia falar com o senhor exatamente esse ponto que nós falamos da possibilidade da Supervia ser entregue ao governo do estado para operar, né? Agora, falávamos também da iniciativa privada, né? Do investimento aqui no estado do Rio de Janeiro no transporte. Nós tivemos salvo o melhor juízo, foi semana passada, há um pouco tempo atrás, a possibilidade de termos a licitação da linha de Barcas da Barra. Né? O governo ofereceu e não houve interessados nessa proposta. Aí eu pergunto para o senhor aquele ponto que falávamos no início. Nós estamos espantando os investidores, né? Nós não temos essa segurança, que eu não digo segurança jurídica, não. Segurança pública capaz de segurar aqui... Nós não temos nenhuma das duas seguranças, nem a jurídica, nem a pública. Então, nós não temos a capacidade, para o senhor ter uma ideia, de segurarmos aqui investimentos dessa grande monta, porque era um valor que traria um grande desafogamento do trânsito da Barra, né? Porque era a linha da Barra para o centro. Não, essa linha não era na Barra para o centro, não. Essa linha eram linhas internas nas Lagoas da Barra. Isso, Lagoas da Barra, melhor, isso. Eram linhas municipais. Isso. Que são, quer dizer, evidente que para as pessoas que moram nesses locais, nessas ilhas e tal, isso é importante. Mas isso no conjunto metropolitano pesa pouco. O que pesa é uma linha de Nova Iguaçu, ou de Campo Grande, ou seja de trem, seja de ônibus, que são volumes muito grandes. A grande questão é que, só para vocês terem uma dimensão, a linha da Barra da Tijuca do metrô, ela custou 9 bilhões e 200 milhões de reais, que é o número que eu me lembro daquela época, valores de 2015. Quanto que seria 9 bilhões de 2015 em 2024? Nossa. Pois é. É muito dinheiro. O transporte é um negócio muito caro. E não existe empreendedor privado que vai botar isso. Que sustente muito tempo, né? Não, ele não bota isso, é impossível. Ah, não tem. Aonde? Em Hong Kong. Porra, lugar mais rico do mundo. Tudo bem, isso não interessa. Então, quer dizer, o que eu acho que a gente teria que fazer é procurar recuperar o que nós já tivemos num passado relativamente recente. Então, tem que investir, por exemplo, um recurso na recuperação de linhas de trens, que estão em muito estado preocupante. Sim. Tem mais de 100 de quilômetros de linhas de trem de subúrbio que não tem muro. Botar cerca não adianta nada. O pessoal rouba fio, rouba dormente, rouba você para dar uma velocidade, sinalização. Você para dar uma velocidade no trem, você precisa de muro, né? Então, precisa de muito dinheiro para muita coisa, e esse dinheiro é muito improvável que um privado vá colocar. Por quê?
porque esse dinheiro não vai dar retorno, porque senão a tarifa teria que ser Disparado. imensamente maior. alta. A alternativa a isso, então vamos deixar a tarifa mais baixa e o governo do estado vai colocar o dinheiro. Tem dinheiro para isso? Não tem. Não Nós tem. estamos em recuperação. A outra coisa que eu diria é o seguinte, a Prefeitura do Rio, que é sócia do governo do estado na companhia Rio Trilhos, no metrô do estado, ela poderia botar dinheiro também. Deveria Interessante. botar. Interessante essa Por sua quê? fala. Poderiam colocar uma extensão de linha. Uma linha de metrô é um dreno enorme de demanda. Nossa, onde o metrô passa, Leva. Só que aí eu vou te dizer, por exemplo, a integração do metrô com o trem na Barra lá na Barra poderia ser muito mais forte. O metrô era para ter muito mais naquela linha de 300 mil passageiros por dia. Ele não tem 150, por causa da integração. Porque não existe integração entre o ônibus municipal e o metrô para poder pegar e o passageiro não ter que pagar. O passageiro tem duas preocupações. Ele tem que conseguir chegar no destino e tem que ter uma tarifa no valor que ele consiga pagar. Módica. Senão não vai Acessível. conseguir. Módica. Doutor Delmo, infelizmente, o nosso podcast está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer ao senhor. É um papo aqui que a gente passaria a tarde inteira falando sobre Vamos transporte resolver os problemas do público. mundo. Não, mas eu Seria gosto, ótimo. eu gosto muito quando a gente está aqui, o Pietro sabe disso, quando a gente tem um convidado que deixa a gente falando aqui, que se olhasse o tempo, a gente passaria assim horas e horas e horas. Mas eu quero deixar para o senhor uma pergunta que eu deixo para todos os nossos convidados antes de encerrar. Doutor Delmo hoje, esse homem que nós temos aqui na nossa frente, realizado, um profissional que eu deixo aí as pessoas procurarem seu currículo na internet, que eu não preciso nem descrevê-lo de tão lindo e honroso que é. Mas o que o doutor Delmo hoje diria para o garoto Delmo Pinho, quando pequeno? O que o senhor diria? Olha, eu diria para ele o seguinte: vamos persistir. As coisas feitas de forma organizada e planejada e sequenciada, elas acontecem. Eu tenho plena confiança na recuperação do sistema de transporte do Rio de Janeiro. Só que a gente precisa cair na real. Antes da gente querer expandir o sistema, construir novas linhas de trem, de metrô, nós temos que cuidar do que nós temos. Que o que nós temos, se funcionar, vai dar um resultado muito bom, né? E os ônibus têm um papel importante, complementar. Agora, é um pequeno conjunto de coisas e começa por um planejamento conjunto. Não existe Rio de Janeiro, não existe Nova Iguaçu, existe região metropolitana do Rio de Janeiro. A solução tem que ser conjunta. O que afeta a Nova Iguaçu, de alguma maneira, vai afetar o Rio e vai afetar Niterói. Tá? Então, o planejamento tem que ser conjunto. E nós temos os planos. Nós temos o Plano Diretor de Transporte Urbano Metropolitano, que foi financiado pelo Banco Mundial. Ele tem que ser seguido. Não adianta ter bons planos e você não seguir. A segunda coisa é começar por partes baratas. Tem que se ter um sistema de bilhetagem eletrônico único, metropolitano. E tem único que haver... mesmo. É único mesmo. Único de um. É único, Único de de um. um. É. E, porque não são dois, na verdade são muito mais, São, porque várias sim. prefeituras têm. Isso. Né? E a terceira coisa é o seguinte: nós temos que acreditar na integração física e tarifária. Se a gente fizer isso, vai dar muito trabalho. Mas a gente vai chegar num bom resultado. E nós vamos poder mirar alguma coisa, porque não adianta cada um ficar tirando para um lado. Não vai funcionar. Verdade. Doutor Delmo, queria agradecer o senhor por ter dividido com a gente um pouco a sua experiência, ter nos esclarecido muitos assuntos e muitas coisas que de fato a gente não tem tanta propriedade quanto o senhor para poder falar. Saiu hoje daqui muito mais entendido de algumas coisas ou esclarecido de assuntos que de fato a gente tinha como pauta. E agradecer e deixar a casa de porta aberta. Sei que um episódio só é pouco, a gente... transporte público, logística, segurança, são assuntos mobilidade que urbana. eles vão se desencadeando, vão puxando o outro e realmente é assunto para uma tarde toda, para uma noite toda. Mas, de qualquer forma, gostaria de agradecer e deixar de portas abertas aqui e falar que foi muito bom ter o senhor aqui. Muito bom.